Hello everybody, how are you today? My name is Marjorie and I'm a Brazilian living in the United States for 7 years now. My headphones are dying, so let's be quick. Esse é o nosso último vídeo sobre como aprender inglês como uma adolescente nos anos 2000. Eu vou dar minha última dica para o seu aprendizado autodidata de inglês. Eu não tenho formação, não sou professora, mas vivo e falo a língua todos os dias, aprendi sozinha, então este é apenas o meu passo a passo. Por um acaso, nós fomos na biblioteca esta semana e pegamos aqui livrinhos para a bebê. E o nosso vídeo de hoje é sobre leitura. Não falei sobre leitura até agora, porque durante todo o nosso processo, nós já tivemos trabalhando a nossa leitura. Desde quando você comprou o seu dicionário e leu a sua primeira tradução. Sim, então não se engane, você já sabe ler em inglês. Você sempre esteve lendo em inglês. E agora você pode começar a ler livros em inglês de verdade. Talvez um livro de história de verdade seja um pouco desafiador. Então, eu te sugiro que comece com um livro de criança. Essa ideia me veio por causa do Mari Gringo. Ele lê para a Melis Helena todas as noites e ele lê livros em português. E com esses livros em português, com um palavreado simples, mas muito interessante e rico, vocês ficariam muito surpresos. Ele aprendeu várias coisas. Então, eu tô aqui com esse livro e sugiro que vocês também comecem por livros infantis, onde você consegue juntar as palavras facilmente, porque as palavras são simples. Por exemplo, look, baby, look. There's a table and a chair. 2 bowls, a spoon and fork, and a fuzzy teddy bear. Tem tantas palavras e todas as coisas que ele apontou estão aqui. Então, você consegue ver tudo que ele apontou nas palavras aqui na página. Minha segunda coisa, e agora o que eu fiz, é escolha um livro ou uma saga que você já conhece e que você tem bastante curiosidade de se aprofundar e realmente se jogar naquilo, passar bastante tempo com aquilo e, com a ajuda do seu fiel dicionário, go to town, quer dizer, se joga. O meu livro escolhido quando eu tinha 15 anos foi nada menos do que The Vampire Diaries, pela autora L.J. Smith. Eu estava lendo Crepúsculo em português mesmo e queria mais livros de vampiros. No Brasil, nós não tínhamos a tradução de The Vampire Diaries e a série estava para começar. Então, eu pedi para minha tia, que já morava aqui nos Estados Unidos, que me enviasse a série de The Vampire Diaries em inglês. Na época, eu podia ter comprado em alguma livraria no Brasil em inglês, dessas que forneciam livros em língua inglesa, como, por exemplo, a Livraria Cultura, mas era bem mais caro. E eu não sei se vocês sabem, mas livros não sofrem taxação de importação. Pelo menos não eram para sofrer. Então, vocês podem sempre comprar livros internacionalmente e não ser taxados por isso. Essa é a minha primeira dica, na qual eu vou dizer que você tem que gastar. Isso se você não conseguir, de alguma maneira, um PDF ou uma versão gratuita aqui também na internet, no nosso mundinho digital, que a gente sabe que tudo é possível. Pois então, você vai começar a ler o livro do jeito que você sabe e toda vez que você encontrar uma palavra que você não conhece, você vai puxar o seu fielzíssimo dicionário, você vai circular a palavra, você vai colocar do ladinho dela a tradução. E assim, página após página. No início, você vai ter muitas anotações. No final, você vai ter bem poucas. E agora, o mundo simplesmente se expandiu de maneira
inimaginável para você. Agora, você vai ter acesso a artigos científicos em outra língua. Você vai ter acesso a livros de... Gente, não é só os livros em inglês, tá bom? São os livros em japonês, em ucraniano, em grego, em latim, em português de Portugal, todos os livros que são traduzidos para o inglês, que é uma das línguas mais disseminadas no mundo. Então, assim, o mundo está ao seu alcance. Você vai poder ler o que você quiser. O que você quiser. Eu sei que a inteligência artificial tá aí e hoje em dia é só clicar um botão, mas você é a inteligência artificial, entendeu? Para mim, isso é a coisa mais incrível sobre aprender uma nova língua, que a sua capacidade de ver o mundo cresce do tamanho dos falantes daquela língua. Talvez eu seja louca, obcecada, crazy obsessed, mas eu aprendi inglês sozinha lá atrás. Eu tô nesse caminho de manifestação da minha vida futura e conversando aqui com vocês, eu vejo que quando eu tinha 13 anos, eu manifestei essa vida onde eu falava inglês todos os dias e foi praticando e repetindo e acreditando em mim mesma. Quando eu comecei a minha jornada, a gente tinha acesso à internet, mas não era tanta coisa quanto tem hoje. A internet é uma ferramenta incrível, maravilhosa e só o que você precisa é da obsessão certa, que ela vai te ensinar tudo o que você precisa saber para manifestar a sua vida do futuro. Eu sei que a gente não achou que ia chegar num papo de manifestação, mas eu tive que pensar bastante para fazer esses vídeos e percebi que com 13 anos, fingindo que eu era uma pessoa que falava inglês todos os dias, eu consegui me tornar uma pessoa de 33 anos que fala inglês todos os dias. Não foi do jeito que eu imaginei, mas eu manifestei isso aqui, sim! Uau! Repetição e crença. Acredite, haja como, e as outras pessoas não vão ter opção senão aceitar. Um dia elas vão descobrir e elas vão ter que só aceitar. Eu lembro que quando eu conheci meu marido e a gente começou a conversar, a minha mãe ficou impressionadíssima que eu falava inglês, mesmo que ela me viu aprendendo todos aqueles anos. Ela achava que era só brincadeira. E eu lembro que a mesma coisa aconteceu com meu marido. Quando os meus pais vieram para os Estados Unidos pela primeira vez e os meus sogros viram ele conversando em português com a minha família, o meu sogro chegou a chorar, porque ele sempre ouvia, né, o Caio falando que falava português, mas talvez não acreditasse aquela confirmação ali. Não sei se não acreditava, ou simplesmente era uma ideia abstrata. Mas quando ele viu, foi tipo, uau, você realmente fala português. Então, pessoal, acredite, seja e impressione todo mundo. Esse foi o meu último vídeo sobre esse assunto. Por enquanto, se vocês tiverem muitas perguntas e for um assunto que vocês querem saber mais, me avisem, deixem seus comentários, seu like, se inscrevam no canal. Beijinhos, beijinhos. Tchau, tchau!